Com certeza tem diversas formas de você ganhar uma guerra de bola de neve. E até mesmo nós que somos brasileiros, que temos muito, mas muito pouco contato com isso, sabemos disso. Mas eu aposto que vocês não esperavam que a Komi fosse ganhar daquele jeito. O episódio dessa semana foi bem morno, mas não deixou em nenhum momento de ser divertido. E já adianto pra vocês que esses episódios que estão em um pouco mais morno, por assim dizer, é por uma boa causa, porque a partir do próximo episódio já vai ter coisas muito interessantes. E se eu não me engano, o próximo episódio vai ser o episódio onde a Komi vai ter que cuidar do Tadano, que tá super doente. E é uma história bem legal. E vai ter até um contato a mais, por assim dizer. E depois disso, logo em seguida já vai vir a viagem. E que aí sim a gente vai ter bastante conteúdo pra falar. Então se preparem, porque tá vindo bastante coisa muito interessante. Mas também se preparem para deixar o joinha e se inscrever, porque só assim vocês vão ficar por dentro de tudo que rola em Komi-san e em diversos outros animes. Que inclusive eu soltei um vídeo semana passada da história do Shosuke. Que sério, gente, vocês não vão acreditar. Se vocês acham que o Tadano sofre na mão da Najimi, é porque vocês não viram o Shosuke com a Hitomi. Só pra vocês terem ideia, rolou golpe de judô. Então, assim, tá muito bom. Então ativa o sininho e bora ver o que rolou no episódio dessa semana. No caso, semana passada. Mas enfim. O episódio começa com a Komi acordando logo cedo e abrindo a janela. E quem estava ali fora era a Najimi e o Tadano. Ela se arruma super rápido e acaba descendo numa velocidade que a gente só consegue ouvir o barulho da casa. Só que aparentemente, quando ela desce, o Tadano, ele tinha morrido de alguma forma. E aí a gente vai descobrindo mais. Na verdade, a Najimi tinha passado a madrugada acordada, ansiosa, porque sabia que ia nevar e queria brincar com seus amigos. Bem estilo Frozen, querendo brincar na neve. E por isso, às 5 da manhã, ela já estava na casa do Tadano, praticamente obrigando ele a ir brincar na neve. E às 6, os dois já estavam na casa da Komi. E justo nesse horário, quando você acorda tão cedo, mesmo que seja pra brincar e etc, você tá acabado nesse horário, ainda mais se você dorme tarde. Ou se tem costumes tradicionais como é lá no Japão. Inclusive, quando a Komi desce da casa dela, o Tadano ali tem meio que um memorial, assim, como se ele realmente tivesse morrido. Passa isso e os dois acabam indo brincar na neve, andar na neve, e o Tadano acaba fazendo um mini boneco de neve, que acaba deixando no muro. A Komi olha para aquilo e fica super encantada. A Najimi percebe e dá a ideia de fazer um boneco só que maior. Na hora, a Komi fica todo animada e os três começam a fazer o boneco. Só que teve uma certa parte, quando eles estavam levando a bola de neve gigante, para fazer a parte de baixo do boneco, a Komi, sem querer, que ela destruiu a bola de neve. A Najimi até entra em desespero, sem saber o que fazer. Só que como é neve, eles conseguem consertar tudo aquilo. No final, deu tudo certo e eles decoram. E a Komi resolve tirar uma foto daquilo, porque é a primeira vez que ela realmente tá brincando com aquilo. Afinal, na vida toda dela, ela sempre ficou muito retida no mundo dela, sem saber muito como se interagir. Então, coisas básicas, guerra de bola de neve, nesses países, brincadeiras clássicas, ela nunca passou por isso. Então, tudo pra ela é novidade. E ela quer registrar essas novidades. Só que logo em seguida, a mãe da Komi acaba chamando eles para tomar um chocolate. E antes de entrar, a Komi resolve fazer um outro mini boneco de neve para deixar do lado do que o Tadano tinha feito. E assim, mostrando mais um interesse dela, que pra quem não sabe, esse interesse, esse descobrimento de que um gosta do outro vai acontecer nessa temporada, principalmente na viagem. Passando toda a situação, de tarde eles resolvem fazer uma guerra de bola de neve. E a Najimi acaba achando um monte de gente, sério, ela só chamou e um monte de gente já apareceu. Inclusive da classe lá do Tadano. Nessa hora, eles formam dois times. Um da classe do Tadano, que continha lá o Tadano, a Najimi, a Mai, mais duas pessoas. E do outro lado tinha 4 crianças, mais a Komi. Até o Tadano acha estranho do porquê foi dividido dessa forma, do porquê a Komi está sozinha do outro lado com as crianças, afinal é a pessoa que não sabe se comunicar.
E a Najimi estava claramente, simplesmente só se divertindo, dando a desculpa que era pra fechar o time. Então ela sabia o que ela estava fazendo. Ela realmente a Najimi sendo a Najimi como sempre. Só que o que ela mal sabia é que esse seria o pior erro dela. Antes de começar essa guerra de bola de neve, as crianças resolvem que não vão ficar com medo só porque outras pessoas são maiores, são mais velhos. Na verdade, eles até sim fazem um grito de guerra para animar o ânimo do time. Só que quando eles fazem esse grito da guerra, todo mundo junta as mãos e a Komi tá paralisada, porque ela não sabe se comunicar, ela tá com medo, etc. E todo mundo acaba achando estranho. As crianças acham aquilo estranho porque ela não fala nada. E o Tadano, de novo, olha para aquela situação e se preocupa. A guerra de bola de neve então começa. E o time da Komi estava tomando uma surra. Afinal, eram crianças contra adolescentes. Enquanto o time da Komi perdia, uma das crianças, o Sho, resolve falar que precisava da ajuda da Komi. Mas ela estava completamente paralisada. Afinal, é a Komi. Então, ela nunca brincou com aquilo e ainda tá muito perdida, com medo de fazer qualquer coisa errada. Só que o time dela estava perdendo e perdendo feio. Nisso, a Michi, que era outra criança, acabou sendo acertada. Nessa hora até rola uma cena meio dramática ali com a Michi e com o Sho. No caso, a Michi falando pro Sho sobreviver. E nessa hora o Sho simplesmente perdeu a cabeça e perdeu as esperanças e fez um ataque kamikaze, querendo pelo menos derrubar a maioria das pessoas que conseguiria, porque praticamente todo o time dele já tinha perdido, só sobrando a Komi. Ele faz esse ataque, acaba acertando o Tadano e outra garota, só que infelizmente ele acabou sendo acertado também nisso. Ele acaba caindo, só que nessa hora que ele acaba caindo, ele vê que a Komi tá andando em direção do time inimigo. Só que por algum motivo, a Najimi e a outra menina que ainda estavam em pé quando acertaram o Sho, do nada tava no chão. E aí que a gente descobre o porquê ela estava no chão. Na verdade, quando o Sho foi acertado, a Najimi e a outra garota estavam mirando na Komi. Só que a Mai estava vendo aquilo e não suportou ver aquilo. Então ela acertou os próprios aliados para a Komi não perder. Só que, né, a Komi viu aquilo e começou a andar pra frente como, né, tipo, literalmente para acertar a Yamai. Só que quando ela tava chegando perto da Yamai tava dando um monte de desculpa, falando que tinha feito tudo aquilo pela Komi, que ela amava a Komi, etc. A Yamai sendo a Yamai. Só que a Komi tá ainda com medo e tudo mais, ela simplesmente termina a guerra de bola de neve acertando a Yamai de um jeito bem engraçado. Nessa hora, até as crianças ficaram admiradas com a Komi. O próximo capítulo que foi adaptado foi o da Komi visitando os avós dela. Que sério, foi literalmente um déjà vu do episódio lá da primeira temporada, onde ela também foi visitar os avós. Até os diálogos eram o mesmo, e a própria narração do anime dá a entender isso. Só que depois que acabou tudo isso, desse déjà vu, a Komi viu a prima dela que tentou se esconder da Komi, com vergonha. Afinal, da última vez que eles se viram foi a primeira vez que a Komi aceitou brincar com ela. Então ainda estava um clima meio estranho. Ela ainda estava com dúvida se a Komi faria a mesma coisa de novo. E por isso se escondeu. Só que a Komi também, para quebrar esse clima, foi se esconder. E do nada ela acabou assustando a prima dela, que acabou saindo correndo. E a Komi foi atrás desesperada porque não queria ter assustado ela. Só que enquanto ela corria atrás da prima, meio que acabou virando uma brincadeira de pega-pega, que fez aquela distância entre as duas diminuírem, já voltando a ser como foi da última vez, com as duas bem próximas brincando uma com a outra. Então, depois que eles se cansaram de uma ficar correndo atrás da outra, a Akira, prima da Komi, chama ela para jogar um jogo de cartas. E a Komi aceita. E nisso, a Akira começa a chorar do nada. Vem a mãe dela explicar que quando ela tá feliz, ela começa a chorar. E isso acabou aliviando a Komi, porque ela não ficou sem saber o que fazer. Não, ela só tinha aceitado jogar um jogo de cartas. Mas aí foi esclarecido e elas começaram a jogar. A Akira explica todo o jogo pra Komi, porque afinal é um jogo de cartas que a Komi não sabia. Só que nessa hora que ela tava explicando, quando ela terminou de explicar, quem aparece é a avó da Komi, que também entra nessa brincadeira. Só que aqui a gente percebe que a avó da Komi é daquelas bem malandras, por assim dizer. Porque ela sugere para Akira fazer uma aposta. No caso, para cada rodada que ela perdesse, seria 100 ienes a menos no dinheiro do ano novo. Agora, cada rodada que a Akira ganhasse, ela acrescentaria 100 ienes no dinheiro do ano novo que ela iam dar, né? Seria uma forma tipo presente de Natal, por assim dizer.
A Akira fica toda animada e empolgada e as duas começam a jogar. Resumindo, a Akira ficou devendo pra avó dela 3.400 ienes, de tanto que ela perdeu e quis continuar. Só que nessa hora que ela perdeu, ela começa a chorar e pede ajuda da Komi pra vingar ela. Então isso até não faz sentido, porque a Komi tinha acabado de aprender o jogo. E a avó delas fala que se a Komi tirasse pelo menos um ponto dela, ela anularia todas as derrotas que a Akira teve. A Komi, sem opção, ela acaba aceitando e as duas começam a jogar. Só que a Komi não tinha entendido nada do jogo e só estava jogando as cartas por jogar. A Komi acabou ganhando da avó dela. E aqui que realmente a avó dela simplesmente só deixou a Komi ganhar. Depois disso, aparentemente passou o ano novo, eles fizeram a comemoração deles e a avó deles chama eles para saírem para a primeira viagem do ano. A Akira e a Komi ficam super animadas e a Akira acaba mostrando o novo kimono dela. E a Komi recebe um da avó dela. Só que nessa hora até acontece uma cena muito, mas muito engraçada com a mãe da Komi. Que no caso ela tenta exibir o kimono dela para sua sogra, né? Para a avó da Komi. E ela simplesmente ignora a Shuko. A avó, a Komi e a Akira, elas acabam indo para um santuário prestar suas homenagens e agradecer tudo que eles proporcionaram para eles. Bem estilo religião deles mesmo. É bem cultural isso lá no Japão. E a avó da Komi até pergunta para Komi se ela conseguiu realizar o desejo que tinha feito no ano passado. E a Komi fala que sim. Esse desejo não é explicitamente falado no anime, mas com certeza deve ser fazer amizades. Afinal, esse é o grande tema da Komi. A avó dela fala para ela ter certeza de não esquecer de agradecer devidamente. Eles entram no santuário e quando entram, o líder do santuário já fala que a Miko, que viria, acabou ficando doente. Então, a avó da Komi resolve falar pra Komi tentar fazer isso. Ela acha que vai ser uma boa experiência pra Komi. E pra quem não sabe o que seria uma Miko, seria basicamente uma sacerdotisa. E aí venderiam alguns itens temáticos desse festival, por assim dizer. A Komi aceita e se troca e fica bem bonita. Ela acaba indo fazer o serviço, só que quando ela estava entrando, a outra Miko que também estava ali, porque são duas Mikos que tem que ficar, era a caipira da escola dela, aquela que realmente não querem que descubram que ela é uma caipira. E quando a Komi vai entrando, ela já vai explicando tudo, só que ela só vai explicando sem se importar em quem era, sabe? Então ela simplesmente explicou como funcionava o trabalho. E a Komi foi entrando e até não conseguiu fazer nenhuma pergunta, nem nada, porque ela não consegue se comunicar dessa forma. Mas na hora que a Inaka, que é a caipira, olha pra Komi, ela já fica toda desesperada porque ela achou que a Komi ia pegar e ia arruinar a vida dela da escola. Só que a gente conhece a Komi, ela sabe que ela não é assim. Só que na cabeça da Inaka isso tudo tá rolando ali tudo de uma vez. Então ela tenta até se disfarçar. Só que nesses pensamentos dela, ela acha que a Komi vai tirar aquilo de letra. Simplesmente vai tirar aquilo de letra, vai resolver, vai fazer o serviço super rápido. Só que quando ela volta a olhar pra Komi, a Komi ainda tá travada no primeiro cliente, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. E aí a Inaka, ela realmente para com aquela besteira e resolve ajudar a Komi. Ela até tira o negócio que tinha colocado na cabeça e explica a Komi: não, Komi, você realmente pode fazer dessa forma, você pode escrever se achar melhor. E ela começa a explicar tudo certinho pra Komi. Depois que acabou as vendas, acontece até uma cena bem bonitinha que a Komi falava que agradecia muito a ajuda da Inaka e que contava com ela no próximo ano também. A Inaka fica super, mas super feliz. Fala que também estava contando com a Komi nesse ano que iria vir. Bom, gente, esse foi o episódio dessa semana. Eu achei muito, mas muito bonitinho, mas eu percebo que algumas pessoas estão achando os episódios meio morno. E é assim mesmo, porque a partir da semana que vem já vai vir uns episódios bem, mas bem interessantes. Inclusive o da viagem tá prometendo. E antes de mais nada, eu também tenho que pedir desculpas aqui pra vocês, porque esse vídeo era pra ter saído terça-feira, mas só vai sair hoje, quinta-feira. Quando vocês verem que tem vídeo atrasado ou coisa do tipo, vão pra comunidade do canal, me chamem no Insta. De qualquer forma, eu peço desculpas pra vocês,
por ter atrasado com o vídeo. Então se preparem, porque vai ter muita coisa boa ainda vindo. Eu vou preparar alguns conteúdos bem legais. Semana que vem vai ter alguns conteúdos de outros animes bem interessantes. Essa semana já teve até de Dragon Ball. Então se vocês não querem perder nada, se inscreve, ativa o sininho, porque se vocês não fizerem isso, o YouTube não notifica vocês e vocês ficam por fora do que está acontecendo, ok? Ainda mais que eu vou trazer histórias bem interessantes aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui, se cuidem e até a próxima. Fui.